E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, e no vídeo de hoje, continuando aí a série de Machine Learning, vou falar de mais um algoritmo aqui para vocês. O algoritmo se chama A Priori e eu estava bem ansioso para gravar esse vídeo aí. Qual que é a importância aí desse algoritmo? Não é um algoritmo tão famoso assim de nome, mas com certeza algo relacionado a ele você já deve ter se envolvido aí de alguma maneira, usado. O a priori é o algoritmo, um dos mais básicos possíveis para você ter sistemas de recomendação. Então, por exemplo, quando o Netflix te recomenda um filme para você assistir, muitas vezes não, essa recomendação costuma ser baseada em outras pessoas com perfis parecidos com o seu e que viram aquele filme e gostaram, então ele acaba recomendando para você também. Então começa a ter um princípio aqui de sistemas de recomendação, como é que os algoritmos recomendam coisas, como é que ele estabelece regras do tipo, se a pessoa gosta de A, vai gostar de B. Então dá para usar o a priori para isso. O a priori ele é muito famoso, ele é muito usado em questões ligadas ao supermercado, por exemplo. Pois imagina que você tem uma base de dados aí de supermercado, todas as transações que são feitas ao longo de muito tempo, e muitas vezes pode te bater a curiosidade aí de, que as pessoas normalmente compram juntas? Se a pessoa compra A, será que ela compra B? Porque se você tiver essa informação, você consegue fazer algumas coisas aí no seu mercado. Por exemplo, você pode colocar os produtos juntos, pois se uma pessoa tem uma tendência a comprar X e comprar Y, se as coisas estão lado a lado, faz sentido você deixar junto, a pessoa vai lá e já pega as duas de uma vez. Dependendo por exemplo, você está tentando impulsionar a venda de um produto aí, e você percebe que uma pessoa costuma comprar aquele produto. Vou botar exemplos que eu acho que é melhor. Vamos supor que você está tentando oferecer um tipo de pão, sei lá, e você percebe que o pão costuma ser comprado muito com requeijão. É um exemplo óbvio. Faz sentido você deixar eles juntos, ou às vezes até fazer um combo, né? Pague tal valor, leve os dois. Às vezes você quer impulsionar um produto. Então é um tipo de informação que faz sentido o mercado ter. Que produtos são comprados juntos, em quais quantidades, que outros não. Acaba que... E muitas vezes você acaba encontrando relações que a princípio não fazem sentido nenhum. Acho que o grande exemplo disso é o famoso caso da pessoa que compra fralda e acaba comprando cerveja também. Quando muitos mercados aplicaram essas técnicas aqui de sistemas de recomendação, principalmente mineração de dados, o a priori é um algoritmo muito usado com mineração de dados também. Eles perceberam que em um determinado dia e horário, por exemplo, aumentava muito as transações em conjunto de fraldas com cerveja. Então, você acaba descobrindo umas relações não muito comuns, e são relações difíceis de você achar no meio de, principalmente, hipermercados, que são feitas muitas compras. Então, acaba sendo um tipo de informação aí que você pode usar no seu negócio, né? Se você tem uma base de dados cheia de transações, por que não saber que produtos são comprados juntos, qual a probabilidade de serem comprados juntos? Você pode, tudo que envolve recomendação, você pode aplicar esse algoritmo para saber se a pessoa que consome ou compra A também compra B, com qual proporção. E você pode até ordenar e montar regras. Quem compra isso, isso e isso também leva isso, e você monta tipo um ranking, né, dos que são mais comprados juntos em relação aos menos comprados juntos. Então, eu acho que é um tipo de conhecimento que acaba sendo muito útil aí. Bom, mas sem enrolar tanto, vamos continuar, né? Vocês devem estar olhando aí na tela, que eu já estou falando há um tempão aí um monte de coisa.
E pô, Lucas, o que é essa tela aí? O que você está mostrando? Eu vou mostrar a teoria por trás do algoritmo já com um exemplo. Um exemplo simples, né, para ficar fácil de calcular e de entender. Num primeiro momento, eu peço que vocês olhem principalmente esse cara aqui que eu circulei, né? Que eu marquei de roxinho. Isso aqui é uma tabela simples. Você tem 8 transações aí, você tem a transação T1, você tem a transação T2, T3, T4, T5 e por aí vai. Tentei botar de um jeito que ficasse visualmente bonito aí. Por exemplo, quem comprou aí essa transação aí T1, uma pessoa comprou tomate junto com cerveja, arroz e frango. Aí, logo a seguir veio uma outra transação, uma outra pessoa comprou tomate junto com cerveja e arroz. Então, cada linha aí é uma transação que foi feita desse nosso mercado aí. São 8 transações. Vamos ver o que a gente descobre aí dessas transações de interessante, talvez regras, o que as pessoas costumam comprar nesse mercado aí, até para a gente entender o algoritmo a priori. O que eu vou fazer aqui no algoritmo, né? Como eu expliquei para vocês aqui, a gente tem essas 8 transações e o primeiro passo é a gente calcular algo que a gente vai chamar de suporte. O que vem a ser o suporte? O suporte, ele contabiliza quantas vezes cada item aparece ao longo das transações. Então, eu começo esse algoritmo calculando o suporte de cada um dos itens individualmente. Então, eu vou chamar de S o suporte, tá? Eu vou calcular o S do tomate, o S da cerveja, o S do arroz, o S da coxinha de frango ali, o S da mamadeira e, finalmente, o S da pera. E como é que eu calculo esse S, esse suporte? Não é difícil. Basta você contabilizar quantas vezes determinado item aparece dividido pelo total de transações. Vamos olhar para o tomate, por exemplo. Se eu olhar aqui o tomate aparece em 1, 2, 3, 4 transações. Então, o tomate aparece em 4 transações, num total de 8 transações. Logo, o suporte do tomate aí vai ser 4 dividido por 8. É simples assim. O suporte é basicamente esse o cálculo. E o suporte da cerveja, como é que é? O suporte da cerveja é o total de cervejas, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 8, que é o total de transações. Então, suporte da cerveja, 6 dividido por 8. E aí vocês entenderam, ficou fácil, né? No caso do arroz aqui, são 5 dividido por 8. A coxinha de frango, como vocês olham ali, são 2 compras com coxinha de frango no total de 8. Mamadeira é 4 dividido por 8. E pera é 2 dividido por 8. Beleza, então o primeiro passo do seu algoritmo é calcular esse suporte. A gente monta tipo uma tabelinha, né? No caso, essa tabelinha aqui, a gente diz que o K dela é igual a 1, porque a princípio eu só estou considerando um item só em cada um dos cálculos. E como é que funciona esse algoritmo aí agora, que eu tenho os suportes, essa tabelinha? Eu tenho que definir um mínimo suporte. O que vem a ser esse mínimo suporte? Vamos entender. O suporte, como vocês perceberam, ele considera o volume de itens em cada transação. Por exemplo, o suporte do tomate é 4 dividido por 8, ou seja, é metade. Em metade das transações do nosso mercado, elas têm tomate. Então, o suporte nos dá uma medida de quanto que um item está saindo, está sendo vendido. E a gente vai montar as regras do nosso algoritmo aqui para saber quem compra A compra B dos itens que saem mais. Para que eu vou querer saber que quem compra A compra B também, se o A e o B não vendem muito? Não vai fazer diferença no volume do meu mercado. Então, a gente define um mínimo. Eu só vou avaliar os itens que eu quero saber que são comprados em conjunto dos itens que saem muito. Uma das razões de eu fazer isso tem até a ver o aspecto de complexidade computacional, pois esse algoritmo ele se baseia muito em combinações. Você tem que testar todos os itens com todos os itens. E num hipermercado que sabe-se lá quantos produtos um hipermercado tem, para que eu vou querer saber
Para que eu vou querer combinar itens irrelevantes? Eu vou deixar o meu computador durante séculos fazendo cálculo e nunca vai acabar. Então, para eu focar só no que é relevante e reduzir o total de cálculos do meu algoritmo, eu vou definir um suporte mínimo. Agora, se o total de itens que você está avaliando é pouco, faz sentido você definir um suporte mínimo mais baixo. Se o seu mercado tem muitos itens, faz sentido um suporte que considere isso, um suporte maior. Para o meu exemplo aqui, para a gente entender, eu vou definir que o meu suporte mínimo vai ser de 3 dividido por 8. O que isso significa? Isso significa que se um item tem um suporte abaixo de 3 dividido por 8, 3 dividido por 8 ainda entra, mas se tiver abaixo de 3 dividido por 8, eu não vou analisar ele posteriormente, eu vou desconsiderá-lo. Então, como vocês devem ter percebido aí, tchau coxinha de frango, tchau pera. Ou seja, as próximas análises eu só vou considerar todo mundo que está acima do suporte mínimo, que é tomate, cerveja, arroz e a mamadeira, né? No caso aí o leite, mamadeira, sei lá. Se você tiver um computador, acho que mesmo se você tiver um computador com super recursos para fazer esses cálculos em muito tempo, são tantas combinações que o processamento computacional vai ser incrivelmente pesado. Então, é importante você ter um suporte mínimo aí significativo. Bom, depois que você termina isso, você termina o primeiro passo do algoritmo e o próximo passo é você combinar produtos 2 a 2 em cima dos itens que sobreviveram na etapa 1. Né? Então, que itens sobreviveram na etapa 1? Você tem tomate, cerveja, arroz e a mamadeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora calcular o suporte desses itens aí 2 a 2. Então, eu vou calcular o suporte do tomate junto com a cerveja, do tomate junto com o arroz, do tomate junto com a mamadeira, da cerveja junto com o arroz, da cerveja junto com a mamadeira e do arroz junto com a mamadeira. Eu vou calcular o suporte desses 2 a 2, pois eu vou combinar os que sobreviveram aí da etapa anterior. Essa tabela aqui eu já vou dizer que ela tem o K igual a 2. Por quê? Porque o K igual a 1 é quantos itens estão sendo considerados em conjuntos. K igual a 1 é um item só. K igual a 2 são 2 itens de uma vez. E agora eu vou calcular o suporte dos itens juntos. E o que significa o suporte do tomate com a cerveja? O suporte do tomate com a cerveja significa que eu vou verificar quantas transações tem tomate e cerveja juntos dividido pelo total de transações. Então vamos olhar ali. Vamos conferir ali. Quantas transações eu tenho tomate com cerveja? Eu tenho 3. Então, o suporte de tomate com cerveja é 3 dividido por 8. É 3 dividido por 8. Qual que é o suporte agora do arroz com tomate? Aí, novamente, eu olho. Quantas transações tem arroz e tomate juntos? Ah lá, 3 também. Ah lá, 3 também. Então, também vai ser 3 dividido por 8. E por aí vai, né? Aí, eu acho até que vale a pena como um exercício você fazer esses cálculos aí, né? Você pode até pausar o vídeo se quiser fazer os cálculos para ver se vai bater com os meus. Mas, por exemplo, o tomate com mamadeira não tem nenhum. Então, o tomate com mamadeira ali vai ser 0. Aí já vou completar aqui. Cerveja e arroz são 5, olha lá. Então, a gente vai ter aqui 5 por 8. Aqui vai ser 3 por 8. E aqui vai ser 2 por 8. Beleza, Lucas. Calculamos aí o suporte mínimo dessa tabela aí com um total de itens K igual a 2. O que eu faço agora? Novamente, eu vou pegar o suporte mínimo, que ele é fixo, tá, ao longo do problema, que é 3 dividido por 8 aí. E o que eu vou fazer? Eu vou eliminar aí dessa tabela as linhas que têm suporte abaixo de 3 dividido por 8. Então, como vocês já devem ter notado aí, tchau, tomate com mamadeira. Não vou fazer uma regra que envolve esses dois caras. E eu vou descartar também essa linha que tem arroz e mamadeira, né? Não faz sentido eu trabalhar com uma regra que vai ter esses dois itens aí.
Então, beleza. Dito isso, eu tenho aquelas regras ali sobreviventes e eu vou continuar. Agora, como vocês já devem estar imaginando aí, eu vou para a tabela com um total de itens K igual a 3. E mesma coisa, pessoal. Agora eu vou considerar o suporte de 3 itens em conjunto. E como é que eu vou fazer isso agora? A tabela 3 é construída em cima da tabela K igual a 2. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou definir como entrada dessa tabela aí com um total de itens K igual a 3 aí, de 3 itens que são comprados juntos. E essa regra, como é que eu posso fazer? Eu vou olhar na tabela K igual a 2. É só adicionando um áudio aqui rapidinho, pessoal, para ver se complementa e melhora a explicação que está aí no vídeo. Como eu acabei de falar, as entradas dessa nova tabela aí, K igual a 3 são formadas em cima da tabela K igual a 2. E como é que essas novas entradas em K igual a 3 são definidas? É basicamente o seguinte, você vai fazer uma união de entradas da tabela 2 que tiverem um elemento em comum. Então, se vocês olharem a tabela aí K igual a 2, você vai ter tomate e cerveja com suporte 3/8 e tomate e arroz com suporte 3/8. Vocês estão vendo aí que essas duas entradas têm um elemento em comum, que é o tomate. Como você tem essas duas entradas com um elemento em comum e elas respeitam esse critério do suporte mínimo, que é o 3/8, então você vai ter uma nova entrada aí na tabela K igual a 3 contendo tomate, cerveja e arroz. Da mesma forma, se vocês olharem ali embaixo, você tem outras duas entradas com um elemento em comum, que é a cerveja. Cerveja e arroz com suporte 5/8 e cerveja mamadeira com suporte 3/8. Atendem a esse critério mínimo aí e são duas entradas com um elemento em comum. Então, isso vai formar aquela entrada ali na tabela K igual a 3 com cerveja, arroz e tomate. Então, o critério é esse. Basta você ter duas entradas na tabela K igual a 2 com um elemento em comum e que atende esse critério do suporte mínimo para você criar uma nova entrada na tabela K igual a 3. Tomate é comprado junto com cerveja, como vocês estão vendo aí, e o tomate também é comprado junto com arroz. Então, como eu tenho duas regras com o mesmo item, eu vou calcular o suporte de tomate junto com cerveja e arroz, porque são itens que são comprados juntos, eu tenho que considerar nessa análise. E beleza, eu analisei essas duas aqui, essas duas linhas ali, duas entradas da tabela, eu continuo com as remanescentes. E como a gente pode ver aí, a gente tem cerveja, arroz, cerveja e mamadeira. Então, baseado nessas duas entradas aqui, de cerveja, arroz, cerveja e mamadeira, eu vou ter uma outra regra que vai ser cerveja, arroz e mamadeira. E aí acabou, eu não tenho mais nenhuma outro conjunto de entradas aí para continuar essa análise. Lembrando que eu acabei de falar, como não existem outras duas entradas com um elemento em comum que atendem ao critério do suporte mínimo, então é por isso que eu encerro e não adiciono mais nenhuma outra entrada nessa tabela de 3 itens, com K igual a 3. Então, eu sempre vou fazer a união de produtos considerando sempre a tabela anterior. Eu uso a tabela anterior para saber quais foram os produtos, o trio de produtos que foram comprados juntos. Os trios que foram comprados juntos em cima da tabela K2 é tomate, cerveja e arroz, e cerveja, arroz e mamadeira. Por exemplo, nota que na tabela K2 você não tem tomate com mamadeira, eles não foram comprados juntos. Então, a ideia do mínimo suporte, do suporte mínimo, aliás, é filtrar as transações que realmente são compradas com um suporte, com um certo volume, nesse algoritmo. Então, continuando aqui, agora eu vou calcular o suporte dessas duas
entradas aqui. Tomate, cerveja e arroz. E cerveja, arroz e mamadeira. Vamos fazer os cálculos aí. Quantas transações tem tomate, cerveja e arroz? Vamos olhar. Tomate, cerveja e arroz tem 3, como a gente pode ver aí. Então, o suporte desses 3 itens juntos aí vai ser 3 dividido por 8. E aí vamos olhar agora da cerveja com o arroz e com a mamadeira. Cerveja, arroz e mamadeira. A gente tem, ó, 2 só, né? Como a gente pode ver aí, 2 só. Então, o suporte aí nesse caso vai ser de 2 dividido por 8. Não tem mais nenhuma outra, são só essas duas. E aí, novamente, vamos lá. Qual que é o suporte mínimo que eu defini? O suporte mínimo que eu defini é 3 dividido por 8. Então, como vocês já devem ter imaginado aí, seguindo esse limiar aí que eu defini, tchau, regras que envolvem cerveja, arroz e mamadeira. Não vou considerar elas relevantes. E bom, não dá para eu criar uma tabela K igual a 4 aí, né? Só sobrou, é sempre criada em relação à anterior aí. Aí mais um pontinho para eu complementar, eu não crio uma tabela K igual a 4 aí, pois para eu criar uma tabela K igual a 4 aí, eu precisaria de, na tabela K igual a 3, ter 2 entradas com 2 itens em comum que atendam a esse critério do suporte mínimo. Como não é o caso aí, eu só tenho uma entrada, então é por isso que eu encerro essa etapa do algoritmo aí. Então, nosso algoritmo acabou. Quer dizer, essa etapa acabou, melhor dizendo. Então, pessoal, tudo que eu fiz aqui foi estabelecer os itens que são mais frequentes que realmente eu vou considerar para montar minhas regras associativas. Quando eu falo regras associativas, é no sentido de que quem compra A, compra B. Nesse passo agora, eu vou realmente estabelecer as regras fortes. Assim, quem compra A, compra B. E como é que eu faço? Como vocês viram, eu descobri que o conjunto de itens mais frequentes é tomate, cerveja e arroz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma regra de condição de todos para todos. Por exemplo, quem compra tomate, compra, né? Eu estou perguntando, compra cerveja e arroz? Depois, a outra possibilidade é quem compra arroz, compra tomate e cerveja? Aí depois a outra possibilidade, quem compra cerveja, compra tomate e arroz? Aqui eu estou considerando, né, um item só nesse antecessor, né? Depois eu vou considerar pares. Por exemplo, quem compra tomate e compra arroz, compra cerveja? Eu vou verificar se essa regra é forte também. Quem compra tomate e cerveja, compra arroz? Quem compra arroz e compra cerveja, compra tomate? Então, nessa etapa, eu vou pegar aquele conjunto de itens e estabelecer condição de todos para todos. Observa aqui que eu considerei todas as possibilidades de todos os itens para todos os itens. Para ilustrar isso aqui que eu fiz de um jeito mais bonito, eu botei isso com as figuras aqui embaixo. Então, quem compra tomate, compra arroz e cerveja? Quem compra arroz, compra cerveja e tomate? Quem compra cerveja, compra tomate e arroz? E por aí vai. Eu fiz aqui de todos para todos. Ok, tenho aqui as regras que eu quero definir. Lembrando, gente, que assim, eu não preciso considerar só essa tabela K igual a 3 aqui não. Eu também posso considerar as condicionalidades, né, também da tabela K igual a 2. Então, eu vou considerar todas as entradas dessa tabela aí que sobreviveram. Eu poderia testar, por exemplo, também a regra de quem compra tomate, compra cerveja só isoladamente. Quem compra tomate, compra arroz, né? São todas as combinações que sobreviveram ali também
na tabela K igual a 2. E, obviamente, também o inverso. Quem compra cerveja, compra tomate. Quem compra arroz, compra tomate. E aí eu continuaria. Quem compra cerveja, compra arroz. Por isso que esse método ele é tão exaustivo, tão cansativo. De todas essas entradas aí que sobreviveram, pelo menos da tabela K3 e K2, na K1 não faz sentido fazer isso, eu testaria todas essas possibilidades. Você poderia considerar todas as combinações possíveis aí, tanto da tabela do K igual a 3 do K igual a 2. Eu vou fazer só do K igual a 3 aqui, porque já é muito cálculo, né? Senão vai ficar muito pesado. Bom, como é que eu sei agora, enfim, se essas regras são relevantes, se realmente quem compra um compra outro? Como é que eu faço isso? Para isso, eu vou calcular o que a gente chama de confiança de cada regra. Então, de cada uma dessas 6 regras que vocês estão vendo aí, se eu fosse considerar a tabela K igual a 2, eu também consideraria dos anteriores, eu vou calcular a confiança de todos esses itens aí. E o que é a confiança, né? Vamos colocar aqui para a gente entender. A confiança de A para B, né? A confiança tem esse aspecto de quem compra A também compra B. Assim, a relação de causalidade, A causa B, A tem relação com B, né? A confiança calcula isso. E como é que eu calculo a confiança? A confiança é o suporte de A e B juntos, que nem a gente calculou ali antes, dividido pelo suporte só do antecessor ali, que é o A. A confiança, no fim das contas, vai me dar uma porcentagem. Vamos supor que, para esse exemplo aqui, só para a gente entender, a confiança aqui desse exemplo deu 0,6. Isso significa que 60% das vezes quem compra A imediatamente compra B. É essa a relação aí que a confiança me dá. E vamos calcular a confiança aqui no contexto dessas 6 regras aqui que a gente está querendo verificar quem que é forte e quem não é. Então, a primeira regra aqui, eu vou calcular a confiança do tomate pro arroz e a cerveja. Eu vou até fazer melhor, vou botar primeiro aqui a confiança dessa primeira regra, qual que é? É justamente o suporte de tomate, cerveja e arroz, dividido só pelo antecessor, que é o suporte do tomate. Vamos fazer esses cálculos aí. Como a gente viu, qual que é o suporte do tomate com a cerveja e com o arroz? É 3 dividido por 8. Então vamos calcular ali. 3 dividido por 8 dividido pelo suporte do tomate. Vamos olhar ali o suporte do tomate, que é 4 dividido por 8. 4 dividido por 8. Nessa continha aqui, é 3 dividido por 8 vezes 8 dividido por 4, como a gente sabe aí. Dá 3 dividido por 4, que dá 75%. O que esse 75% aí diz pra gente? 75% das pessoas que compram tomate compram também arroz e cerveja. Segundo a nossa base de dados aí de transações. É isso que esse cara está me dizendo aí. É essa que é a confiança. E aí a gente vai fazer esses cálculos para todas as demais regras. Né? Como o vídeo está ficando muito longo, eu vou botar todos esses cálculos já de uma vez só, tá? Botei aqui todos os cálculos de uma vez já, tá? Por exemplo, esse segundo aqui está dizendo que a confiança do arroz ali pro tomate e a cerveja é de 0,6. O que isso significa? Que 66% das pessoas que compram arroz também compram tomate e cerveja. Aí, continuando, por exemplo, ali, no caso do terceiro ali, cerveja, o antecessor, e tomate, o arroz, o sucessor. O que isso significa? Isso significa que deu meio aqui. Ou seja, 50% das pessoas que compram cerveja compram também tomate e arroz. E assim sucessivamente. Né? No caso do quarto ali, deu 1 aqui. Isso significa que todo mundo que comprou arroz e tomate comprou também cerveja. Então, beleza, né? Todo mundo entendeu aí. É o suporte
de todos os itens dividido pelo suporte do antecessor. Então, os caras antes da setinha ali dessa condição. Quem compra isso também adquire aquele lá depois. Quem compra o antecessor adquire o sucessor. O que eu vou fazer agora? Aí, de um jeito muito similar, pessoal, de um jeito muito similar ao que a gente fez com o suporte mínimo, a gente também vai definir uma confiança mínima. Por quê? Porque eu só vou querer justamente trabalhar com as regras que estiverem acima da confiança que eu defini, são as regras fortes. Faz sentido eu definir aqui que minha confiança mínima vai ser de 0,6, por exemplo, 60%. Isso significa que, de todos que estão aqui, a regra mais fraca vai ser a regra 3, que é justamente a regra de quem compra cerveja, compra tomate ou arroz. Então essas, tchau também. Não vão ser as regras aí que eu vou considerar relevantes. Então, no fim, eu apliquei esse algoritmo aí e eu consegui estabelecer 5 regras. A regra do quem compra tomate, compra arroz e cerveja. A segunda regra, quem compra arroz, compra também tomate e cerveja. A quarta regra, quem compra tomate e arroz, compra cerveja e por aí vai. São essas as regras que eu consegui extrair de relevantes da minha base de dados. Aí falta agora o último passo, que é eu definir o ranking dessas regras. Quais são realmente as regras mais fortes? Porque a confiança também é uma filtragem. Eu estou filtrando quais são as regras associativas fortes e jogando fora as regras associativas que estão abaixo dessa minha confiança, pois eu quero que pelo menos 60% dos clientes que compram A, comprem B, ou C, D e por aí vai. Então eu tenho agora 5 regras aí e eu quero saber da melhor para pior quem são. E para isso eu vou usar o conceito de lift. Eu não sei como traduz lift. Eu vou ficar devendo aí para vocês uma tradução de lift. Mas o que o lift ele faz? O lift também, assim como a confiança, ele está preocupado em saber o quão forte é essa relação de quem compra A compra B. A questão é que, não sei se vocês perceberam, mas a confiança ela só considera, pelo menos ela dá um peso muito grande só ao antecessor. Pois como vocês viram aí, na transação da confiança, eu divido ali pelo antecessor dessa minha regra. Eu desconsidero o sucessor. E daí? Né? Eu posso até dar um exemplo disso que acho que vai ajudar vocês a entenderem. Até para entenderem, né, vamos olhar primeiro o lift para poder comparar. O que é o lift? Como a gente viu, a confiança de A para B aqui, eu defini que é o suporte de todos os itens dividido pelo suporte só do antecessor. O lift também vai ter essa questão de computar a relação de A e B, a associação de A e B. E vai ser o suporte de A e B dividido dessa vez pelo suporte de A, que é o antecessor, vezes o suporte do sucessor, que é o B. É a única diferença. O lift é só isso. Você adiciona na razão o suporte do sucessor também. E aí, talvez vocês pensem, qual que é a diferença? Assim, que isso impacta? A questão é que você pode ter um volume assim, muito discrepante entre o antecessor e o sucessor, que talvez o seu suporte sozinho ele não contemple. Vou dar um exemplo aqui que vai ajudar a gente a entender. Imagina que você tem leite, escova de dente, e você tem pessoas que compram os dois. Vamos supor que, por exemplo, das transações aí do nosso mercado, 70 transações tinham leite. Legal. Então, 70 pessoas compraram apenas leite. Melhor dizendo, 70 pessoas compraram apenas leite. 4 pessoas compraram escova. E
10 pessoas compraram leite e escova. Vamos ver o que acontece quando a gente calcular a confiança e o lift dessas duas coisas. Se eu calcular a confiança, nesse exemplo aí que eu estou dando para vocês agora, vamos supor que eu quero saber se quem compra escova compra leite, por exemplo. Isso significa que eu vou calcular o suporte de leite e escova, normal, né, dividido pelo suporte de escova, seguindo essas fórmulas aí que a gente fez. Se a gente calcular o suporte de leite e escova, quem compra os dois juntos, observa isso que você tem que tomar cuidado. Quando você considera o suporte dos dois itens, é quantas transações tem os dois juntos. Que no caso aí, como eu estou explicando para vocês, é 10. 10 transações o pessoal comprou leite e escova juntos. Dividido pelo suporte só de escova. O suporte é quantas vezes o item individualmente aparece. E aqui a gente tem 14 transações. 4 que tem escova e 10 que tem leite e escova. Logo, o suporte de escova é 14. Se você fizer essa conta, você vai ter 70%. Isso significa que 70% das pessoas que compram escova compram leite. Aí você, nossa, legal. E o lift? O que o lift vai me dar? O lift vai realmente considerar essa associação e o volume dos dois elementos conjuntamente. Então, você vai ter o lift de escova para leite, e o que você vai ter? Você vai ter o suporte de leite e escova, dividido pelo suporte de escova e suporte de leite. Como a gente viu, o suporte de leite e escova, quem compra os dois conjuntamente, é 10, dividido pelo mesmo 14 de antes, né? Pois o suporte de escova ali, como a gente viu, é 4 mais 10, vezes o suporte de leite, que vai ser o quê? Vai ser 70 mais 10. Vai ser 14 vezes 80. O que essa continha vai me dar? Para facilitar os cálculos aqui, eu joguei os cálculos aqui no Google, deu 0,08 de lift. O que o lift significa? O lift diz o seguinte: quanto maior acima de 1, mais relação você tem entre a compra dos dois produtos assim em conjunto. Então, se você tem um lift igual a 1, isso significa que essa associação do leite com a escova não é forte. Se tiver abaixo de 1, aí realmente inexiste ou é uma associação muito, muito fraca. Quanto mais acima de 1 você tem, mais associação você tem entre os itens em conjunto. Então, o lift me diz o quão forte é a associação entre a compra dos dois itens. A confiança me dá a associação de quem compra A, compra B, mas considerando basicamente o A dessa relação. O lift considera a associação entre o antecessor e o sucessor. Então, na verdade, das 3 contas que eu mostrei para vocês, a mais forte é a lift. O suporte me dá o volume desses itens aí comprados assim, a importância, o quão relevante é em todas as transações os itens. A confiança me dá uma métrica de quem compra A, compra B, mas mais preocupado com esse antecessor daí, o A, seria meio que um mínimo. E o lift das 3 é a métrica mais forte. É a métrica que me diz quem compra A, compra B, preocupado com a associação, a relação do antecessor e o sucessor. Então, o lift, no fim das contas, é o cara mais importante. E como vocês viram nesse exemplo aqui, ainda que existe uma confiança estatística, ou seja, 70% das pessoas que compraram escova compraram leite também, ainda assim, a associação entre esses itens é pouca. Por quê? Porque o volume entre eles é muito discrepante.
O total de pessoas que comprou leite é muito, muito maior do que as que compraram escova. Então, o lift vai me dar a associação do antecessor e o sucessor considerando o volume, a discrepância entre esses itens, e não apenas o antecessor. Então, a confiança acaba sendo uma métrica incompleta nesse algoritmo a priori, né? Então, voltando agora ao algoritmo, esquecendo esse exemplo aí que eu dei, qual que é o último passo agora? Como a gente viu aí, sobraram 5 regras fortes, a confiança me dá essa regra forte. Para eu saber quem é a regra da mais forte para a mais fraca, aí eu calculo o lift de cada uma dessas regras fortes que sobreviveram no passo 2 desse algoritmo. E o que tiver o maior lift é a regra mais forte. O lift que ficar em segundo lugar vai ser o segundo mais forte. E assim sucessivamente. Então eu vou calcular o lift de todo mundo e depois ranquear. Só para a gente entender isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o lift só da primeira regra ali e depois mostrar todos para a gente ver aí quem que ganhou e quem perdeu aí nessa disputa. Então, vamos calcular aqui para baixo, só para a gente ver se a gente entendeu mesmo, o lift do tomate em relação ao arroz e a cerveja. Isso vai ser o quê? Vai ser o suporte do tomate, arroz e cerveja, dividido pelo suporte do tomate vezes o suporte só do arroz e da cerveja. Vamos ver quanto que dá essa conta aí. A gente vai ter 3 dividido por 8, que foi o que a gente viu. O suporte do tomate ali é 4 dividido por 8 vezes... E o arroz com a cerveja é 5 dividido por 8. Isso vai dar 3 dividido por 8 vezes 20 aqui embaixo e 64 aqui em cima, né? Eu já fiz as contas aqui para agilizar. Aí eu corto aqui, fica 8, corto aqui, fica 1. Aqui vai dar 24 dividido por 20, que dá 1,2. Então, a gente tem algo acima de 1. Isso significa que realmente há uma associação com relevância estatística. Ou seja, quem compra tomate realmente compra arroz e cerveja nos nossos cálculos aí, porque deu 1,2. Aí como a gente está vendo aí, a segunda regra é o arroz é o antecessor e os sucessores são o tomate e a cerveja, então eu quero saber se quem compra arroz, compra tomate e cerveja. Então eu vou calcular o suporte ali de todo mundo. Novamente aqui vai ser 3 dividido por 8. O suporte do arroz ali vai ser 5 dividido por 8. E o suporte ali de cerveja e tomate é 3 dividido por 8. A gente pode cortar aqui, né? Vai dar 8 dividido por 5, que vai dar 1,6. Ou seja, como a gente pode ver aqui, pelo lift, a associação de quem compra arroz, compra também tomate e cerveja, é mais forte do que aqui quem compra tomate, compra arroz e cerveja. Para fechar, eu fiz os últimos cálculos aqui todos, só para a gente ver realmente quem ganha, né? No caso aqui, eu fiz da quarta regra. Quem compra tomate e arroz, compra também cerveja. Isso deu 1,333 de lift, foi o que ficou em segundo lugar até agora. Depois, na quinta regra ali, que é a regra do quem compra tomate, cerveja, compra arroz, o lift deu 1,6. E na última regra, quem compra arroz, cerveja, compra tomate, deu um lift de 1,2. Então, por meio desses cálculos, quem são as regras de associação mais fortes aí, são essas que deu os maiores valores de lift, que são 1,6 e 1,6. Então, quem empatou foi essa segunda regra e essa quinta regra, que são as regras do quem compra arroz, compra tomate e cerveja, e quem compra cerveja e tomate, compra arroz, tá? Então é isso, a gente ranqueia do que está com maior lift para quem está com o lift mais baixo. Acabou que essa explicação toda ficou bastante longa, mas espero que tenha dado aí para entender.
é uma demonstração de como esse algoritmo funciona. No próximo vídeo a gente realmente vai implementar ele. E é isso, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Falou!